Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansados e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, e nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chamou seus 12 discípulos e os enviou. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus para nós nesse domingo nos fala da escolha e do envio de 12 homens, 12 pessoas humanas como nós, sobre as quais Jesus teve um olhar, um desejo, fez sobre eles uma eleição, um chamado, para que esses homens fossem aquilo que Jesus mesmo era. O evangelho de hoje então começa dizendo e falando para nós do coração de Jesus. Diz ali a palavra que nós ouvimos: vendo Jesus as multidões que iam até ele, compadeceu-se delas. Olha que linda essa palavra. Jesus se compadeceu e se compadece das multidões. E aí Jesus escolheu para si homens para os quais ele ia dar uma missão que iria e que precisava mudar o coração deles. A missão de ir evangelizar, de ser apóstolo, para fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Anunciava o reino, curava os doentes, ressuscitava os mortos, purificava os leprosos, expulsava demônios e dava e doava de graça a graça de Deus. Essa é a missão desses 12 homens e é a missão de cada um de nós. Mas tudo isso aqui que Jesus mandou os apóstolos fazer, Jesus poderia mandar anjos fazerem. Jesus poderia mandar anjos baixar na casa dos outros, na vila dos outros, na cidade do outro, na comunidade das pessoas. Jesus então escolhe pessoas para fazer o que ele fazia. E por que Jesus escolhe pessoas e não anjos? Por que Jesus escolhe pessoas e não ele mesmo, não sai aparecendo aí em todo lugar? Porque naquilo que a gente pode fazer por Deus, para Deus e em nome de Deus, a gente ganha um presente maior ainda, que é a capacidade de ter o coração de Deus em nós. Por que Jesus fazia o que fazia? Porque ele viu e sentiu compaixão.
Talvez um dos maiores dons que Deus possa dar ao ser humano é a capacidade de sentir compaixão do outro. Eu tenho tanta dó e me preocupa tanto pessoas que não conseguem sentir compaixão dos outros. Pessoas que escolhem a guerra até o fim, o piseiro até o fim. Pessoas que olham para todos os is da vida e não aceitam que nenhum fique sem pingo. Vai pôr pingo no i, caiu na minha mão, azar o teu. O maior dom de Deus é sentir compaixão do outro. Sentir compaixão do outro que é pecador, sentir compaixão do outro que me fere, do outro que me contraria, sentir compaixão do outro que não tem o meu sangue, não tem meu sobrenome, não mora na minha casa, mas se compadecer. E aqui, meus irmãos, a gente precisa colocar uma pergunta para nós: qual é o fruto da Eucaristia na nossa vida se a gente não se compadece e olha e fala, vai pagar, desgraçada? Vai pagar, desgraçado, filha da mãe. Não sabe com quem mexeu, não sabe quem sou eu, não leva desaforo para casa, está achando que eu sou besta? Vai montar em mim? Quem não se compadece, quem tem gosto em ser peso e espizinhar, sendo que pecadores todos somos, vai fazer o que no céu? Responde alto para eu ouvir: nada. E se não tem o que fazer no céu, então não precisa ir, né? Agora, se não vai para o céu, vai para onde? Não vamos nem falar a palavra, né? Já sabe para onde vai. Tem gente que vai para o inferno, sem ter feito os pecados que condena nos outros, porque comete um pecado, a falta de se compadecer. Mas essa compaixão também, irmãos e irmãs, é uma compaixão que nos move ao serviço. Fala comigo, serviço. Fala comigo, doação. Fala comigo, engajamento. Fala comigo, envolvimento. Jesus se compadeceu. E o que Jesus fazia com esse sentimento, que às vezes faz uma lágrima cair? Jesus atuava, Jesus colocava em movimento a sua compaixão. Mas aí ele escolhe esses homens que estavam tão perto dele. E por que estavam tão perto dele? Por dois motivos. Primeiro, porque todo mundo que estava perto de Jesus era beneficiado por isso. Ninguém que ficou perto de Jesus toma prejuízo, né? Por que a gente fica tão perto de Jesus? Porque nós somos interesseiros. Eu também sou. É um interesse santo, é um interesse que passa pela inteligência humana. Você sabe que quem não gosta de rezar, não gosta de igreja, você está diante de uma pessoa que inclusive é burra. Ah, padre, é que ele não tem fé, é que ele é meio descrente, é que ela é meia cética, tá? Ela é meia, tudo isso aí, mas também é meia burra. Esses homens que não ajudam as mulheres a criar os filhos na igreja, ele é um jumento. Passa pela inteligência. No mundo de hoje, as coisas como elas são, tanta notícia que a gente escuta, tragédia. Aí o cara tem uma mulher, por exemplo, que gosta de vir à missa e quer que os filhos venham junto, quer trazer os meninos. Nessa fase onde todo mundo encapeta, né, que antigamente era 12, 13 anos, hoje com 8 anos, já é um perigo. Aí a mulher quer ir na igreja levar os filhos. É que eu não gosto de padre. É porque demora. É porque fulano vive lá e não sei o quê. É porque eu trabalhei a semana. Você passa pela inteligência, meu irmão. Você tem uma esposa que quer levar a menina, o menino para a igreja. Você vai ficar no sofá. É sério mesmo? Isso não tem a ver com fé, tem a ver com jumentice, se é que existe essa palavra. Mas você entendeu. É um déficit, às vezes, eu acho, da inteligência. Porque sim, todo mundo que vive no pecado é burro. E fica burro. A falta de Deus afeta a inteligência, sabia disso? Porque se você pegar os 7 dons do Espírito Santo, a maioria deles estão aonde? No coração? Estão na cabeça. Ciência, entendimento, conselho, sabedoria. É aqui, ó. Então quem vive para si, no pecado do egoísmo, da preguiça, da ignorância, e aí Deus o livre, vão vindo outros pecados também. Sobretudo os pecados não só da carne, sexo, bebida, mas os pecados da ignorância e o pecado do ego. Tem gente que se sente mais importante que qualquer um. Tem gente que não é ninguém na fila do pão, mas se ele não concorda, ele quer falar com o bispo.
Ajuda quem está do seu lado a deixar de ser idiota. Fala assim, menos, Batista. Lembra desse personagem? Menos, Batista. Menos. Ajuda ela aqui, ela está precisando. Fala, menos, vê isso aqui também. Fala, menos. Vai, vocês aí, se mexe. Fala, menos. O senhor aí, menos. Quem vive no pecado fica burro. A cabeça para mesmo de funcionar. Então veja, meus amados, Jesus se compadeceu, atuou nessa compaixão e escolheu homens que estavam perto dele, num primeiro momento por interesse igualzinho nós, porque Deus nos faz bem, é bom estar perto dele. Qual é o prejuízo em vir à igreja? Qual é o lado ruim de rezar? Qual é o lado ruim de cumprir os preceitos de Deus e os mandamentos da igreja? Você vai ser beneficiado com isso. Mas não pode ser só isso. Ou, se for só isso, fica pela metade tudo o que isso poderia ser. Então Jesus escolhe homens que estão ali entre essa multidão de discípulos, ele escolhe 12, para eles não só receberem e serem beneficiados, mas para eles se identificarem com Jesus, fazer o que Jesus faz para ser como Jesus era, fazer o que Jesus fazia para sentir o que Jesus sentia, atuar como Jesus atuava para ter o coração de Jesus dentro de si. É aqui que o cristianismo fica bom, quando a gente sai só da postura de quem espera que Deus dê, porque Deus dá, Ele é bom, mas deseja e se permite ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Então ele escolhe 12 homens para fazer aquilo que Jesus podia mandar os anjos fazerem, para fazer aquilo que Jesus, se quisesse, poderia ter feito ainda mais, mas ele quis dividir a sua missão com homens, com mulheres, com o ser humano. E aqui, claro, Jesus está fundando a igreja, o novo povo de Deus, na escolha desses 12 homens, que são os novos 12 patriarcas da fé, né? Então aqui está o sacerdócio, está o apostolado, mas aqui está também, irmãos e irmãs, o chamado de cada um de nós. Que bom se o nosso coração consegue se compadecer, mas o que a gente faz com essa compaixão? A gente precisa tomar algumas atitudes. Se eu só sentir dó de você e não estender minha mão para você, se eu só sentir dó de você e não colocar minha mão no bolso, se eu só sentir dó de você e não te abraçar, se eu só sentir dó de você e não tiver tempo para você, se eu só sentir dó de você e não me aproximar de você, o que essa dó resolveu? Não resolveu nada. Então a compaixão de Deus é uma compaixão que resolve, é uma compaixão que toca, é uma compaixão que vai ao encontro das pessoas. E aí então Jesus se compadeceu por quê? Porque as pessoas estavam, e todo ser humano está, né? Cansadas, a multidão, eram multidões cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Cansaço e abatimento. É a mistura do cansaço do corpo com o cansaço da mente, da alma. Por quê? São ovelhas que não têm pastor. Quando a gente não tem o que e quem, né, nos guie, quando a gente não tem quem pastoreie a nossa mente, o nosso espírito, as nossas atitudes, a gente vai se cansando. Muitos dos nossos cansaços, irmãos e irmãs, é falta de sabedoria, é falta de ser guiado por uma verdade maior dentro da nossa cabeça. Quando a gente vai vivendo a partir do que a gente gosta, pensa e sente, e dos conselhos das pessoas malucas que vivem ao nosso redor, a gente vai se tornando uma pessoa cansada, abatida, e também por tantas situações da vida, as nossas derrotas, os nossos insucessos, as coisas difíceis de entender ou compreender, quanto cansaço e abatimento, não é? A gente vive hoje, quanto estresse, quanta angústia, quanto pânico, quanto desejo de suicídio, quanta anestesia à base de álcool, de comida, de droga e de jogo e de pornografia. Nós somos ovelhas do Senhor, foi isso que a gente cantou no refrão do Salmo, né? Nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós temos um Deus para nos pastorear. E Jesus viu eles como ovelhas sem pastor. Jesus viu aquele povo um bando de maluquinho, um bando de perdidinho, um bando de sem rumo. Ele viu que as pessoas tinham medo de coisas que não precisava ter medo. Ele viu que as pessoas desejavam, ficavam todas serelepe pimponas, colocando a sua esperança em coisas que não resolvem o coração do ser humano. Jesus foi vendo a ignorância, o vazio, e ele se compadeceu.
Porque uma ovelha sem pastor, ela não acha onde está a água, onde está a comida. A ovelha é um bicho bem burrinho, né? Bem ceguinho, a ovelha enxerga muito curtinho. E Jesus se compadece da nossa ignorância, do nosso não saber as coisas. Jesus se compadece de nós, daquilo que nos desvia do bom caminho. E aí então ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Desde sempre é assim. Desde sempre ao redor de Jesus tem muita fé e pouca caridade. Desde sempre perto de Jesus tem muita fé, mas pouca compaixão. Desde sempre. Desde sempre perto de Jesus tem muita fé, mas também tem muito egoísmo e muita preguiça. A messe é grande, mas os trabalhadores? Meia dúzia sempre, e os mesmos de sempre. Os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, Deus, que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha que palavra triste. Jesus não falou assim: peçam que Deus mande trabalhadores para semear, adubar, cuidar, carpir em volta, interceder para não giar. Ele falou: peçam para que Deus mande operários para a colheita. É triste isso. Jesus está dizendo que tem pessoas, muitas pessoas, que tem muitos seres humanos, tem muitas famílias, que só falta colher. Deus, na sua misericórdia, na sua providência, Ele mesmo plantou, Ele mesmo cuidou, e através da vida, a pessoa por si só ficou madurinha. Só falta passar a foice. E Jesus está dizendo: não tem gente para colher aquilo que Deus, o Pai, lá do céu, Ele mesmo plantou, Ele mesmo fez amadurecer, mas precisa ser colhido agora. Precisa ser pego, precisa ser retirado. E não tem quem colhe. Pergunta para quem está do seu lado: até quando você vai ser tímido, preguiçoso e dizer que está pensando? Pergunta para essa pessoa. Fala: até quando você vai continuar pensando, discernindo? Até quando? Até quando? Pergunta para quem está do outro lado: até quando você vai ser emburrado e falar: se ela for eu não vou, porque desculpa, que o nosso santo não bate, padre. Fala: eu vou pegar o santo e rachar na tua cabeça se você não largar de ser besta. Irmãos, sinta aqui comigo a angústia e a dor do coração de Jesus, de olhar para o mundo e ver. Só falta colher, e eu não acho gente para colher. Você sabe que na nossa experiência, às vezes, de evangelizar as pessoas, eu acho que eu semeei mesmo, até hoje, muito pouco. Se eu olhar para a minha vida de padre, 90% de tudo, eu apenas fui lá e colhi. Foi a vida que amadureceu a pessoa, através do sofrimento, através do pecado, através da desgraceira. Mas todas as coisas cooperam para o bem, meu irmão. Deus é Senhor de tudo, até do demônio Ele é Senhor. Quantas pessoas, o maior catequista dele foi o chifre que levou da mulher ou do marido, foi a dívida que está no banco, o filho que sai destrambeado, não reza, o idoso na cama lá em casa, esse vazio que a gente não sabe explicar, essa vida onde a pessoa chega uma época e uma hora e ele olha e fala assim: eu não tenho o que colher, nada do que eu faço dá certo, eu só entro em confusão, minha vida é um inferno, padre. Tem que colher, mas quem é que colhe? A messe é grande e os colhedores, então, são poucos. Porque todo mundo tem que lavar, passar, cozinhar, organizar esse guarda-roupa que está uma zona. Olha essa pia, essa casa de ponta cabeça. Não tem mulher nessa casa fazer almoço? Agora tudo é igreja. Ah, eu já fui semana passada. Essa escala não é minha, vê outro. Nos falta amor a Deus. Nos falta amor ao próximo. Amor a Deus porque tudo que te pede um pouquinho a mais, você geme, chora, reclama, blasfema e vem emburrado. Você não ama a Deus. Essa que é a verdade. Você não ama a glória de Deus, a causa de Deus.
Igual o pai do Santo Antônio. Criou um menino tudo bonitinho. Um dia que ele resolveu ser freio e ser padre. Ai, mas filho meu, eu queria ser vô. Eu não vou ter meus netinhos? Palhaço. E a igreja está cheia desses mesquinhos, desses tacanhos. Sabe? E nos falta amor ao próximo. Pega no queixinho de quem está do lado e fala assim: você tem uma cara de que não ama ninguém. Você só ama você. Eu estou vendo no fundo dos seus olhos. Fala. Você tem uma cara de que você só gosta de você, né? Os outros que se lasquem, Jesus que se exploda. Uns homens ciumentos, dengoso, possessivo. Aí de novo, por que o padre não chama outra? De novo você? Babaca. Deus te deu uma bênção de mulher. Foi Deus que te deu, porque nem bonito você é. Jumento, feio. Gonorante, como diz. Padre, meu marido é muito gonorante. Falei, sangue de Jesus. O homem, para não ser, ele é gonorante. O que a senhora viu nesse xereque? Mas pegou, leva. Vocês viram? Aí Deus dá uma bênção de mulher para ele. Porque se ela fosse igual ao certo, a gente nem chamava também. Na hora de emprestar um pouquinho para Deus, ele dá um chilique, mas quem foi que te deu? Aí tem a disfarçatez de dizer: oh, padre, eu sou muito agradecido a Deus. Deus me deu uma mulher que é uma bênção. Agradecido o caramba, você não é agradecido nada. Porque sempre que você tem que emprestar ela, você faz inferno com a coitada. Mulheres dengosas, ciumentas, neuróticazinhas, estressadinhas. Deus te deu um marido bom. Quando Deus precisa do seu marido um pouco, é um chilique, é uma carência, é uma ciumeira, é um reteté, é um negócio doido, sabe? Ai, padre, que eu tenho que ser muito agradecida a Deus. Deus me deu uma família tão boa. Você é agradecida a nada, ciumenta, louca, avarenta. Meus filhos, é tudo uma bênção. É tão uma bênção que Deus pegou um dos seus filhos e chamou para ele, aí dá chilique. Eu falei que essa menina vindo muito na igreja, agora me vem com essa história de querer ser freira. E os meus netos, eu não vou ter neto. A maluca da avó. Mas meu sonho é ser bisa. Mas se eu posso com isso? Eu não estou rindo, não. Compadecer-se, amar a Deus, amar ao próximo. Você imaginou se Santo Antônio, e todos os santos e santas de Deus, e todos os apóstolos, e tantas pessoas, fossem escravas, presas e idólatras desses tipos de pensamento? Nem fé você tinha, nem igreja a gente tinha, e nem céu a gente ia. Então Jesus viu que os seus discípulos gostavam dele, mas os discípulos agora tinham que gostar de quem Jesus gostava. Ele viu que os discípulos admiravam o que ele fazia, mas agora não basta você dizer que você acha lindo, vem fazer junto se você acha bonito, vem participar. Aí para dar uma dó, né? Dá uma dó, e o que você faz com essa dó? E aí Jesus está dizendo, peçam trabalhadores para colher. Para colher. E aí Jesus chama os 12, deu a eles poder para expulsarem os espíritos maus, curarem as doenças e enfermidades, fazerem todo tipo de bem físico, espiritual e moral para as pessoas. Aí vem o nome dos 12, e aqui entra um drama também. Diga comigo, corresponder. Abre a boca, fala corresponder. Fala comigo, estar à altura. Pode falar você também, fala estar à altura. Faz com a mão que você nunca mais esquece, fala estar à altura. Faz assim comigo, corresponder. Não, não é assim o gesto, está tudo errado, faz direito, ó. Vai botar a mão aqui assim, ó, quase no umbigo, debaixo das tetas, vai fazer assim, ó, corresponder. Fala, estar à altura. Jesus escolheu 12, mas os 12 agora precisam corresponder. Estar à altura. 11 deles conseguiram. Simão, chamado Pedro, São Pedro, Santo André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João,
Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tomé bateu na trave, nas costas do goleiro e entrou. Mas deu certo, glória a Deus. Mateus correspondeu, escreveu até um evangelho, o que era o cobrador de impostos. O Tiago, filho de Alfeu. O Tadeu, que é o Judas Tadeu, tem até capela para ele, deu certo também. Simão, o Zelota. Aqui vem o corintiano agora, o flamenguista. Isso que eu estou vendo. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Judas não correspondeu. Judas não esteve à altura. Irmãos e irmãs, Deus nos quer e a gente precisa estar à altura do nome de cristão. Estar à altura. Corresponder. Entende isso? A gente vive muito relapso, a gente vive muito escangaiado, a gente vive muito desleixado, debochado. Deus nos confiou dons, talentos, Deus nos confiou a filiação divina pelo batismo. Correspondamos, esteja à altura. Judas, meu filho, acorda para a vida, trem. O Evangelho vai dizendo que todo mundo foi descobrindo entre os apóstolos que Judas era ladrão, que de vez em quando ele roubava o dinheiro da bolsa, né? Das doações que faziam para Jesus e para os discípulos. Pensa isso, gente. Jesus e os discípulos evangelizando, curando as pessoas, libertando a Madalena, convertendo o Zaqueu, limpando os leprosos. E o Judas, para de conversar e olha para o padre. E o Judas? Pegou a câmera? Vou fazer de novo para dar tempo para você. E o Judas? Roubando moedinha, fazendo trambicagem pequena. Você não tem vergonha, Judas? Acorda para a vida, menino. Corresponda. Deus nos chama, Deus nos traz para perto de si, e a gente fica acorrentado em mágoa, picuinha, pornografia. Deus nos chama para perto, e a gente no cigarrinho, no baseadinho, na cachaçinha, na magoazinha, na invejazinha, na Tati, na Pati, na Rafa. Pega na orelha de quem está do seu lado, assim, por que você não cria vergonha e juízo logo nessa cara? Vergonha e juízo. Pô, ele é diácono, qual é o problema? Quer fazer, faz também. Pá, cria vergonha, padre. Cria vergonha, padre. Fala para quem eu vou enfiar a mão na sua cara em nome de Jesus. Igual o Felipe Melo do Fluminense, lembra? Eu vou te quebrar em nome de Jesus. Gente, e ele escolheu 12, deu a eles poder e autoridade, mas o Judas Iscariotes, presta atenção nisso, meu irmão, porque não pense você que isso não pode acontecer com você, que não pode acontecer comigo. O Judas Iscariotes, ele destoa. A cabecita dele está em outras coisas. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, você está aqui mesmo? Tem gente que não consegue nem responder. Você está aqui mesmo? Sim. Ou você está lá no por que ela emagrece e eu engordo? Será que é o metabolismo? Você está aqui mesmo? Ou você está lá assim, tanto que a gente trabalha, resto faz tudo certinho, não consegue nada nessa vida, fulano trai mulher, fala mal de tudo. Você viu a Hilux dele? Onde é que você está agora, meu irmão? Onde é que você está agora? Não tive pai, não tive mãe, não me amaram, não me aceitaram, não me cumprimentou. Onde é que você está agora? O Judas virou traidor. Por quê? Porque ele não aceitou o agora de Jesus. Porque dentro dele ele está em outro lugar, seja na distração, seja no pecado, seja nas ambições dele, ele está perdido dentro do ego dele, da fantasia dele. E ele foi destoando. E enquanto o Simão vai se tornando cada vez mais Pedro, o Judas a cada dia vai se transformando cada vez mais em mais traidor, que são as distrações do caminho e a teimosia. Por que você acha que Judas foi o traidor? Porque dentro dele começou a acontecer um processo. Tudo que Jesus fazia e falava, ele não verbalizava, mas ele pensava dentro dele assim, mas não sei se precisa tudo isso.
Vai dar pão para esse tanto de gente? Que tem de vagabundo aí, rapaz? Metade não trouxe porque é vagabundo, fica dando pão para todo mundo. Eu vendia isso aí, eu fazia 3 por 10 e fazia um pezinho de meia, porque esse negócio de só rezar não dá camisa para ninguém. Dentro dele, ele foi ficando teimoso. Dentro dele, ele foi ficando distante de Jesus. Dentro, no corpo não, porque ele estava sempre junto. No dia que o barco estava em alto mar e quase derrubou tudo, onde é que estava Judas? No barco. No dia que Jesus curou os 10 leprosos a distância, onde é que estava Judas? No boteco? No barco. O Judas fisicamente estava perto o tempo todo. Mas e o coração dele? Estava onde? Bate aí e vê se está aí dentro do teu coração. Ou está lá nas mágoas do passado, ou está lá nas ansiedades do futuro, ou está nas distrações do presente. Onde que está o teu coração, meu irmão? Já achou ele? Ele está aí mesmo? Você jura para mim que está aí? Fala, ufa, está aqui. Ufa, como é bom que o nosso coração esteja aqui, meus amados. E Judas, que veio a ser o traidor, Judas não correspondeu, Judas não esteve à altura, porque Judas foi aceitando, não do dia para a noite, meu irmão, são pequenas coisinhas na vida, coisas pequenas, coisas toscas, coisas que não convêm. Não diz São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém? Existe na sua vida, no seu caminho e no meu, coisas que não nos convêm, coisas que diante da graça do meu batismo não me convém, diante da graça do meu sacerdócio não me convém, diante da graça do seu matrimônio não te convém, diante da graça que Deus te concedeu de ter filhos, não te convém mais. E quando a gente vai vivendo na inconveniência, vai virar traidor. Que coisa triste. Diga comigo de novo, fazendo o gesto, vai. Corresponder. Estar à altura. E Jesus então enviou os 12. Também o Judas, o traidor. Mas aí Judas vai fazer tudo que os outros fizeram. Mas o coração dele não mudou. Que coisa terrível. Que coisa triste isso. E a gente precisa se colocar essa pergunta, meus queridos. Quem eu estou me tornando no bem que eu faço? Porque é possível a gente fazer coisas que em si são boas e essas coisas não nos fazerem bem. Exemplo, ajudar materialmente as pessoas é algo ruim? É algo bom em si mesmo, a caridade é sempre boa. Mas a caridade que a gente faz está tornando a gente uma pessoa melhor? Rezar é uma coisa boa, fazer jejum é coisa boa, participar da comunidade é coisa boa, dar tempo a Deus é coisa boa. Mas é possível você fazer coisas boas e ir ficando pior. Arrogante, vaidoso, melindroso, egolátrico, inseguro, manipulador das coisas, fazendo coisas boas, pessoas viraram demônios. Judas. Porque diz aqui o Evangelho que Jesus então enviou os 12, o Judas, que viria a ser o traidor, e falou, anunciem, preguem, curem. Gente, Judas fez aleijado andar. Judas também curou leproso. Judas também converteu prostituta e cobrador de impostos. Judas também falou assim, Deus me mostra uma pessoa aqui. E mostrava mesmo. Porque Deus dá o dom em favor do povo, em favor do corpo dele, que é a igreja. Mas quem eu estou me tornando com os dons que Deus me deu? Com o dinheiro que Deus me deu, com o trabalho que Deus me deu, com a família que Deus me concedeu. Quem eu estou me tornando com essas roupinhas vermelhas que Deus deu para vocês? Ou fica santo ou vira demônio, porque todo mundo que chega perto de Deus não tem mais muito meio termo, não. Com esses microfones, com esses violão. Ou vira santo ou vira capeta. Você pode ver, todo mundo que anda perto de Jesus ou é santo ou é demônio. Essa coluna do meio aí, ninguém sobrevive nela. Está entendendo, filho? Você que anda bem pertinho de Jesus? Balança a cabeça. Uhum. Ou vira santo ou encapeta, viu? Você que é mãe, já põe a mão na cabeça e fala, preserva, Senhor. Porque quem anda perto de Jesus... E é o seu caso, é o caso de todo mundo aqui. Esse frio da moléstia que está fazendo. Precisa você fazer esse tanto de frio, gente? Pelo amor de Deus. Acho que São Pedro tem hora que ele não... Acho que ele deve ter muito assunto, né?
Porque o mundo é grande. Agora, o que tem de gente falando, gente, que calor, eu não aguento. O outro fala, que frio, eu não aguento. Não é verdade? Tem gente que fala, São Pedro, é muita chuva. Se continuar chovendo assim, até estraga a colheita. O outro vai lá no pé do cruzeiro e fala, manda chuva, São Pedro. Acho que tem hora que ele confunde os protocolos dele. Porque eu acho que não precisava estar fazendo esse frio que está fazendo, gente. Você concorda, filha? Chega a estar com carinha de dor, né? Está frio. E mesmo assim você veio na igreja, sabendo que era eu. Fala para quem está falando, eu te admiro demais. Você é pau de dar em doido mesmo. Você é o cara, viu? Fala, pessoal. Dá uma cheiradinha nessa pessoa, faz assim. Você tem cheiro de que está perto de Jesus. Você está com o cheiro, você está com a essência de quem está perto. Só estou sentindo no ar que você anda bem pertinho de Jesus. Agora, me ajuda a fazer uma homilia. Fala para essa pessoa, quem anda perto de Jesus. Fala de novo assim, quem anda perto de Jesus. Ou vira santo, ou encapeta. Fala, vamos virar santo? Vamos ficar maduro? Vamos aprender a se compadecer? Amém, minha gente? Aí, olha lá. Um não correspondeu, coitado. Um não esteve à altura. Mas Jesus deu a eles, dá a nós, dá à sua igreja, um mandato muito otimista, minha gente. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na vida é o pessimismo. O medo. Medo é um sentimento humano e ele tem uma função psíquica muito importante na gente, que é ativar a prudência e o juízo. Claro que algum medo você tem que ter, é o medo que faz a gente calcular um pouquinho, né? Algumas coisas na vida. Mas veja, esse evangelho, meus amados, ele é profundamente agora no final, depois que Jesus expôs a sua angústia e a sua dor, esse evangelho ele é profundamente otimista. Parece que eu estou vendo o Palmeiras entrar em campo. Sim! Jesus disse então a eles, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, eles são depois vocês vão lá. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus mandou o quê? Ide. Aí depois, ele vai dizer 5 verbos profundamente otimistas, proativos, para frente, e em vosso caminho. Aí Jesus fala, anunciai, curai, ressuscitai, purificai e exorcizai. Jesus nos deu uma ordem que é ir para frente, que é encarar as coisas. Como ser humano, ir para frente, encarar a vida, encarar as coisas. Como família, como casal, ir para frente, encarar as coisas. Encher as talhas d'água. Como comunidade, como igreja, ir para frente, encarar as coisas. Ele disse, e em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Por quê? Jesus é o próprio reino. Deus está próximo. Anunciem isso. Para essas ovelhas doidas, rebeldes, essas cabritas sem rumo aí de Israel, que se perdeu tudo. Anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos. Expulsai os demônios. De graça vocês receberam tudo isso na vida de vocês. Então de graça vocês dão para os outros, entregam também. Veja, gente, amados, isso aqui é uma palavra profundamente otimista. Ai, padre, não vai, será que a gente consegue fazer esse ano, Santo Antônio? Mas claro que consegue. Mas como não consegue? Mas não consegue. Você é doido, filho? Ele disse, ide, anunciai, curai, pregai, exorcizai, vai metendo o pé e vai para frente, filho. Gente, a vida é para frente. Não quer dizer que você não tem juízo. Não quer dizer que você não tem que ter prudência e paciência, porque nem tudo é agora. Vai querer ter uma conversa difícil, chamar a atenção agora antes do almoço, deixa para amanhã. Fala amém. Não quer dizer que você não tem juízo, prudência. Não quer dizer que você não vai rezar e pensar qual é o melhor caminho. Mas parado nunca. Chorando nunca, andando para trás nunca, arrastando os pés nunca. Olha o que ele está dizendo para aqueles homens, para você, para mim, o que ele está dizendo para a igreja, o que ele está dizendo para uma comunidade. Ide, anunciai,
curai, ressuscitai, purificai. Façam as coisas que têm que ser feitas. Lá no outro evangelho vai dizer, porque eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Às vezes alguém que muito importante foi não está mais conosco. Às vezes o teu marido, que era a tua segurança, não está com você. Às vezes a tua esposa não está com você. Às vezes a gente está sem o pai e a mãe da gente, que é um referencial de alguma coisa. A gente perdeu, morreu, mudou de cidade, eu não sei. Mas Jesus está com você. Amém? Dá uma cotovelada quem está só, fala assim, é para frente que vai. É para frente que vai. E nós também, meus queridos, como igreja, como comunidade, nós não somos chamados, meus amados, a ser um povo que fica ali, encostado nas cordas, igual um lutador de boxe, apanhando, e rezando para suar o gongo, acabar a luta. Ufa, não morri. A igreja na terra é chamada a ir para frente. E como numa boa luta, ninguém sai ileso, todo mundo sai com um olho roxo, mas sai vitorioso, sai vencedor. E isso aqui era a compaixão de Jesus. Anunciem que o reino está próximo, ajudem, curem. Mas veja, o que Jesus está mandando os discípulos fazer, diga comigo, é sobre-humano. Diga comigo, sobre-humano. Veja, não é desumano, é sobre-humano. E aqui está, meus amados, é por isso que a igreja não é o Rotary, não é o Lions, não é a associação de bairro, a igreja não é Deus o livre guarde maçonaria, a igreja não é sindicato, a igreja não é associação de gente de boa vontade, a igreja é muito mais do que isso. Porque o que Jesus mandou a igreja fazer, a comunidade cristã fazer, é algo sobre-humano, que vai além do humano. Existe em nós e para nós um chamado e uma capacitação e uma unção para a gente ir e fazer coisas que são sobre-humanas. Tudo aquilo que o ser humano, enquanto condição civil, organiza com a sua boa vontade, é humano e tem seu papel e tem seu lugar. Mas o Evangelho, a igreja faz e tem que fazer coisas sobre-humanas. Ou seja, coisas que são a manifestação da presença do ressuscitado, manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Santo Antônio foi um homem sobre-humano. A palavra dele tinha um efeito na cabeça e no coração das pessoas mais do que humano. É aquilo que a gente chama de unção. O que Santo Antônio viveu, ensinou e fez foi para além do humano. Havia nele uma capacidade que vinha do céu. E essa capacidade, cada um ao seu modo e na sua missão na vida, pode ser nossa também. O sobre-humano. E quando é que a gente consegue ter atitudes sobre-humanas? Quando a gente está cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio da graça de Deus. Quando a gente está na unção de Deus, no Espírito de Deus. É por isso que as coisas acontecem. Então, por isso a gente precisa do Espírito, da unção de Deus, da graça de Deus e da presença de Jesus ressuscitado em nós pelo sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque só no humano a gente fica muito limitado. Por isso que a gente tem que pedir a Deus o Espírito Santo todos os dias e os seus dons. Você pode ser uma mãe meramente humana, como você pode ser uma mãe que tem uma sabedoria sobre-humana com aquela criança. Você pode ser um marido, uma esposa, meramente humano. Lê lá um livro de inteligência emocional, ajuda. Mas você pode ter uma caridade, um amor pelo outro, uma sabedoria com o outro, que vem do Espírito Santo de Deus, sobre-humano. A gente pode ter iniciativas na vida pessoal, familiar e da igreja, muito humanas. Como a gente pode ter uma coragem, uma audácia e um fruto para além do humano. É tão gostoso a nossa vida quando a gente olha para as nossas coisas e diz assim, nossa, foi Deus mesmo que fez. Nossa, foi Deus que... Como é gostoso olhar para as coisas e dizer assim, foi Deus. Porque a vida, quando você olha e não consegue dizer foi Deus, porque aquilo que você tem e colhe é só resultado seu mesmo, ela vai ficando uma vida tediosa, uma vida pesada.
E até o bem que você faz, ele mais te pesa do que te renova. Mas quando a gente colhe, vê, vive, e é instrumento de coisas, onde fica tão evidente que ali tem a parcela de Deus, a vida tem outro gosto. A fé tem outro gosto. A igreja tem outro gosto. Fala comigo, sobre-humano. Quem quer algo sobre-humano na sua vida? Ergue a mão para eu não me sentir sozinho. Você quer sim ou não? Sim? Então diga, vem Espírito Santo de Deus. Coloca a mão na cabeça dessa pessoa e vai pedindo, vem Espírito Santo de Deus, sobre o humano dessa minha irmã, desse meu irmão. Vem Espírito Santo de Deus, trazer a unção, o sobrenatural da tua presença, dos teus dons, dos teus carismas e da tua presença, em nome de Jesus. Amém? E aí, irmãos e irmãs, tudo isso passa pelo ouvido da gente. A primeira leitura que a gente ouviu, o povo chegou lá no deserto, no pé do Monte Sinai. Deus chamou Moisés lá em cima e falou para Moisés, Moisés, vai lá e fala para eles, anuncia para Israel, vocês viram o que eu fiz para os egípcios, e como eu vos tirei de lá, como que com asas de águia vos trouxe a mim, tirei vocês da mão do faraó e do Egito. Olha o que eu fiz na vida e na história de vocês. Deus primeiro dá, depois Ele pede. Amém? A gente precisa curar isso dentro de nós, hein? Parece que tudo que Deus pede é injusto. Parece que tudo que Deus pede, nossa, é feio. É Deus que dá tudo. E Deus está falando, Moisés, fala para o povo não esquecer tudo que eu fiz na vida deles, na história deles. Eu dei muita coisa para vocês. Por que você está tão dodói para servir a Deus? Deus é a fonte de tudo. Aí ele diz, vocês viram, vocês não são burros, vocês estão vendo a vida e o que eu faço por vocês, caramba. Pô, dou tudo, faço tudo, falta nada para você. Bate no teu peito e fala, não está faltando nada na minha vida. Fala assim, as coisas que eu acho que falta, no fundo, é porque eu tenho inveja dos outros. Essa que é a verdade, porque faltando não está faltando. Aí Deus disse, portanto, se ouvirdes, escutardes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim porção escolhida dentre os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Portanto, se vocês me escutarem e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim a minha porção. Gente, à medida em que o ser humano escuta, à medida que eu vou escutando a Deus, Deus vai se apropriando de mim. Que lindo isso. Se vocês me escutarem, se vocês me derem ouvidos e guardarem a minha aliança, erga a mão para eu ver quem tem uma aliança no dedo. A aliança é um símbolo, é um arquétipo humano de qualquer cultura, de qualquer crença. Antes ou depois de Jesus, a mente humana, esse transcendente espiritual que há no ser humano, conhece esse símbolo aqui, ó. O símbolo da aliança. E a aliança, filho, depois que você botou no dedo, você não tira mais. Você só tira para fazer cirurgia, não é isso? Você sabe fazer cirurgia, você tem que passar um sabãozinho, né? Para tirar, porque se você deitar lá, for tomar aqueles negócios tudo lá, você morre eletrocutado, né? Não é verdade? É verdade, não é? Não coloca uma chapa debaixo da gente, o negativo, e tem que tirar a aliança, porque senão morre, não pode estar de aliança. Viu? Aliança, o sinal da fidelidade. E Deus está dizendo, se vocês me escutarem, me dá ouvido, cara. Dar ouvidos. Ei, padre, depois começou a andar com uns meninos aí, não me dá mais ouvido. Fica indo na conversa daquela fulana para você ver onde você vai parar. O dar ouvido. À medida em que eu vou ouvindo, Deus vai se apropriando de mim. E Ele diz, e vocês serão minha propriedade, minha porção escolhida. Que coisa linda, gente. A gente saber que a gente é propriedade de Deus. Você cuida bem das suas coisas, sim ou não? Cuida, não cuida? Não, estou com medo desse sim aí. Estou começando a achar que a tua casa é uma zona. Estou começando a achar que as tuas vacas é magra. Estou começando a achar que a tua roça não dá milho. Eu vou repetir a pergunta, vou até voltar aqui. Rebobina.
Os mais novos nem sabem o que é rebobinar, né? Quem tinha fita cassete? Lembra da caneta que você botava no meio para voltar? Ai, meu Deus, vai, rebobina. Só os velhos, então, vai. Rebobina. Você cuida bem dessas coisas, sim ou não? Sim. A gente cuida do que é nosso, não cuida? E Deus não cuida do que é dele? Se a gente é de Deus, tudo nos está garantido. Porque daí o Salmo vai dizer então para nós, né? Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente pertence a Deus, tudo já está garantido a nós. Sabe aquela depressão que bate, aquela tristeza que bate domingo, fim de tarde? Muita gente sente isso, né? O sol, domingo, o sol vai morrendo no domingo. Não vai dando uma coisa ruim às vezes no peito. Segunda-feira, gente. Não vai dando uma coisa ruim, assim, uma vontade de chorar, de gritar, só de pensar que amanhã é segunda e vem aquela correria, e você tem que fazer exame na segunda, buscar na terça, conversar na quarta, e assim, só de pensar, vontade de chorar, Muitas pessoas sentem de verdade, fisicamente, uma coisa terrível, domingo, fim de tarde, não é? Mas olha o que o Salmo disse: a bondade de Deus perdura para... Portanto, a bondade de Deus já está no nosso amanhã. Portanto, meu querido, minha querida, se você está com Deus, sua segunda-feira, sua terça-feira, lá já está a bondade, a ternura e a fidelidade de Deus. Essa semana já está garantida, já está lá. A próxima vez que sentir vontade de morrer, domingo, 6h15 da tarde, vontade de chorar, vontade de praguejar, que vai dando aquele nervoso, já começa a ficar irritado, já começa a ficar ruim, então você já pode colocar a mão no seu coração, na sua cabeça e falar: show! Desânimo, medo, ingratidão. Por quê? Porque bondade, fidelidade e ternura de Deus são para sempre, são para o futuro, eternamente, enquanto houver mundo, enquanto você estiver vivo. Para cada próximo dia da sua vida, da minha vida, já tem bondade, ternura e fidelidade. Quantos anos você quer viver? Teve uma corajosa ali que falou do lado do marido, uns 100 anos, ele quase mudou de cor. Pobrezinho dele. Mas tanto para ela quanto para o marido, que vai ter que aguentar isso aí mais uns 60 anos então. Desanima não, filho. Para cada dia Deus já reservou o que você vai precisar de bondade, ternura. Ontem o padre Murilo, lá na Capela de São Judas de manhã, acho que é José alguma coisa, posso estar enganado, um senhorzinho que descobriram recentemente lá perto de São Judas, 104 anos. Ontem esse senhorzinho foi batizado, recebeu a Eucaristia e foi crismado, num pacote só. 104 anos. Quem quer ir até os 104? Vamos por 105, para não limitar a vida dele lá. Eu quero que... 110, vamos dar mais 6 anos aí. Meu irmão, se você for até os 110, falta quantos anos para você chegar em 110? Vezes 365 dias, dá quanto isso? Eu vou fazer 38. 38 para 100 são 62. Mais 10, que é 110, 72 anos. Vezes 365 dias, deixa eu ver aqui na calculadora quando é. Bastante. Está escrito. Sabia, que às vezes a minha cabeça falha. Para cada um desses dias e até o último dia, eu não sei se é com 60, com 70, com 80, com 100, pode ser com 40, não sei. Para cada um desses dias e para todos os dias, já tem para mim, já tem para você, não sei quantos faltam, já tem lá o suficiente, já está reservado e não vai faltar bondade, ternura e fidelidade de Deus para você e para mim. Portanto, queridos, andemos com o Senhor. Louvado seja Deus. Só que aí por último tem uma tentação do demônio chamada desânimo, desesperança. A segunda leitura, Paulo falou assim: irmãos,
Ô, gente, vamos encurtar a homilia, não. Nós não temos que fazer almoço. Nós vamos tudo comer aí, né? Então, irmãos, olha que lindo isso aqui, gente. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morre por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. O que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos? Vocês não valiam nada. Você era uma tranqueira. Ele morreu por você, te amou, te evangelizou, colocou alguém disponível ao reino de Deus, como os 12 apóstolos, na sua vida, fez para você um grupo de oração, um acampamento, te mandou uma música, uma pregação, marcou um horário, o padre foi lá, te ouviu, eu não sei. Você não valia, era nada, essa que é a verdade. E Ele te amou, Ele salvou. Aí ele diz assim, muito mais agora, queridos, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, vamos ser salvos da ira de Deus por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, egoístas, ignorantes, cheios de máscaras e de mentiras, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Jesus. Quanto mais agora que já estamos reconciliados, vamos ser salvos por sua vida. É por Ele, por Jesus, que no tempo presente, não amanhã, hoje, no tempo presente, recebemos a reconciliação. Sabe o que Paulo está falando para você e para mim aqui? Quanto mais agora, meu querido. Mas aqui tem um pano de fundo. Desânimo, desesperança. Sabe qual que é? A gente experimenta, às vezes, tristemente, de novo, infelizmente, mais uma vez, o pecado. Quem nunca caiu? Quem nunca recaiu? Aí vem um desânimo, que não é Deus em você. Vem um desânimo que não é humildade. Vem um desânimo que é opressão espiritual, que encontra lugar no nosso ego e na nossa vaidade. Isso é verdade também. Então, aquele desânimo, aquela leseira, por causa do pecado, aí a pessoa então, ela mesma se condena. O padre já perdoou, as pessoas já perdoaram, Deus já perdoou, a igreja já perdoou, mas você ainda não se perdoou. E aí vem aquela coisa, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou digno. Uma voz mesmo que fala assim, não chega muito perto de Deus não, que você não dá conta, você não presta. Tudo que Deus fez por você, olha o que você aprontou de novo, olha o que você fez de novo, está vendo? Você é assim mesmo. Gabriela, nasceu assim, cresceu assim, Gabriela. Não vai para perto de Deus, não, isso não é para você. Olha a família ruim que você teve, difícil que você teve. Então, isso não é para você. Você sempre teve problema com isso, com aquilo, agora você vai querer ser santo. Fica aí, fica longe. O desânimo, a desesperança que não vem de Deus. Deus provoca em nós arrependimento com esperança. O que é o arrependimento? O arrependimento é assim, eu fiz tão feio, eu caí tão de cara no chão, que ao mesmo tempo que me dói, eu sinto um profundo desejo de ganhar uma nova chance. Isso é arrependimento. Me dói tanto, às vezes, reconhecer, sei lá, que eu sou muito grosso, muito ruim com as pessoas, que eu maltrato meus funcionários, que eu sou um cavalo com os meus filhos. E aí me dá uma dor tão grande que ao invés de dizer, eu sou assim mesmo, minha casa dos homens sempre foi bruto. Meu pai batia de balaustra. Me dá uma dor que ao mesmo tempo me dá um desejo, que eu falo, Senhor, me dá uma chance, eu vou aprender a ser doce, a ser bom, educado com as pessoas. Porque quando Deus toca, dói, mas abre um desejo que se chama esperança em nós. E Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, Deus nos amou e a gente era nada. Quanto mais agora que a gente já foi batizado, crismado, casou na igreja, é padre, é diácono, serve a Deus. Quanto mais agora, quando a gente estava caído de vez, Ele estendeu a mão. Quanto mais agora, a mão de Deus continua estendida, volta para Deus. Pessoas que estão nos ouvindo em casa, volta para Deus, se confessa de novo, mas de novo vai fazer o quê? De novo, olha o que Paulo está dizendo aos romanos e aos paulistanenses, é isso? É assim que fala? Como é que chama quem mora em Paulistânia?
Não tem? Ninguém que sabe. Vocês moram na China, é isso? Vamos, gente. Quem mora em Paulistânia é o quê? Quem nasceu em Paulistânia? Paulistaniense. Obrigado, doutor Ariel. Paulistaniense. Paulo escreveu aos romanos e aos paulistanienses. Não aos paulistanisonsos. Amém, gente? Fala amém. Fala aos paulistanienses. Não aos paulistanisonsos. Aos paulistanienses. Quanto mais agora, ele não vai estender a mão, ele não vai salvar. Claro que ele vai. Portanto, irmãos e irmãs, pela intercessão de Santo Antônio, seguremos na mão de Cristo, abramos a ele o nosso ouvido, peçamos a graça de termos compaixão e que a nossa compaixão, na certeza de que ele é conosco, nos leve para frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde vir a julgar os vivos e os mortos. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Momento das nossas preces, nós vamos cantar a ladainha de Santo Antônio. Quem conseguir se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não consegue, não tem problema, fique em pé, olhando para a imagem do nosso padroeiro. Quais são os seus pedidos? Quais são suas preces? E pela intercessão de Santo Antônio também, entreguemos nossa vida, tudo que temos, somos, as pessoas que amamos. Santo Antônio, olhai, rogai e intercedei por nós. Santo Antônio, pela tua intercessão, que os nossos ouvidos estejam abertos para sermos propriedade do Senhor. Santo Antônio, nessa comunidade que vos tem por padroeiro, que o Evangelho de Jesus cresça, que nós que fomos chamados por Jesus a sermos instrumentos da sua compaixão, não venhamos a ser o traidor como Judas. Pela tua intercessão, Santo Antônio, nós pedimos fidelidade. Intercede por nós, Santo Antônio, para que saibamos corresponder e estarmos à altura do Evangelho de Jesus, do batismo que nos tornou filhos, da Eucaristia que nos faz amigos de Cristo. E vai pedindo ajuda, a intercessão, a oração de Santo Antônio para as suas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas misérias? Quais são as suas feridas? Santo Antônio, a começar em nós, que Jesus comece em nós e por nós. Nós somos os primeiros que precisamos saber que o reino está próximo. Nós somos os primeiros, Santo Antônio, doentes a serem curados. Nós somos os primeiros leprosos a serem limpos. Nós somos, Santo Antônio, os primeiros mortos a serem ressuscitados. Intercede por nós. Olhai, Santo Antônio, e levai a Jesus todas as nossas necessidades materiais e espirituais, da nossa família, do nosso coração. E cantemos juntos. Cantemos por nós, cantemos por aqueles que trazemos no coração e cantemos pela nossa capela, pela nossa comunidade. Cantemos por Paulistânia, pedindo a intercessão de Santo Antônio.
Senhor Jesus, pelos méritos e pela intercessão de Santo Antônio, acolhei as nossas preces e esperanças, também daqueles que nos acompanham em suas casas. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo,